me avisa, tá? Mas não precisa... O Lucas vem ainda hoje? Não. Tá bom. Tá bom, obrigada, viu? Tchau. Bom dia a todos. Está na hora designada e presente todos os magistrados que vão atuar nessa sessão, Ministério Público, Secretário e Pessoal de Apoio, e ainda invocando a proteção divina, declaro aberta e presente a sessão ordinária dessa segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior, presidida pelo desembargador Jales. Não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Vamos, então, ao pregão dos processos. Vamos dar prioridade hoje à doutora Maria Raquel, que ela participa de uma outra sessão, às 9 horas, em outra turma, por isso ela vai ter prioridade. Pode apregoar, por favor. Bom, iniciando pelo processo adiado, de relatoria do doutor Antônio Carlos Rodrigues, que estava vinculado ao gabinete da doutora Maristela, no processo 00-11-3743-6-2016-503-004, recorrentes Hélio de Jesus Moraes e Prudêncio. Presente para assistir o julgamento, doutor Pedro Gustavo Sarmento Costa. Doutor Lucas... Excelência, esse processo foi adiado por conta do meu voto. Houve uma divergência do doutor Lucas, né, que eu estou acompanhando. Eu já estive com o doutor Antônio Carlos, que é relator, mas eu estou acompanhando a divergência do segundo votante, do desembargador Lucas. Mas relator quem que é? O relator é o doutor Antônio Carlos, enquanto substituto da doutora Maristela. Então, o doutor Antônio Carlos vai fazer adequação do voto, já houve sustentação oral. Mas aí, senhor presidente, eu tenho que passar o voto para o doutor Lucas, porque é a única matéria do coisa, é um vínculo de emprego. Eu estava reconhecendo o vínculo para determinar o julgamento das demais. Entendi. Aí eles estão negando o vínculo. E mantendo a relatoria do doutor... Então, como ficará a conclusão do julgamento, por favor? Negar provimento. Negar provimento. Negar provimento e redator o doutor Lucas Vanucci. Isso. Redator o doutor Lucas. Vai ter que aguardar ele voltar. Mas já que estamos pronunciando, de todo modo, fica definido assim, ele vai ver quando que ele vai divulgar o voto. Então, esse é o resultado, fica proclamado. Perfeito. Ele redige quando ele voltar, não é isso mesmo, doutor Sebastião? Olha, não tem essa previsão, mas a sessão foi hoje, designou. O prazo está suspenso, ok, depois das férias, então vai ser publicado. Sim, pois não. Perfeito. Vamos ao seguinte, por favor. Bom, então, dando preferência à doutora Maria Raquel, na sala dela, no 04 da pauta, inscrito o doutor Paulo de Tasso Ribeiro Bueno, pela recorrente reclamada. Doutora Maria Raquel, para anunciar a proposta de voto, por favor. O processo da Saritur, não é? Ops. Eu estou conhecendo de ambos os recursos e negando provimento ao recurso da reclamada, dando provimento parcial ao do reclamante, para acrescer a condenação a obrigação de pagar feriados laborados em dobro, conforme se apurar a partir dos controles de ponto e recibos de pagamento. Declaro para fins do 832 da CLT que a parcela tem natureza salarial e mantenho o valor da condenação, pois ainda compatível. Pois não. Passo a palavra, advogado escrito, para a sua sustentação. Bom dia, senhor presidente e demais componentes dessa turma. Dentro do recurso da empresa, nós assistimos aqui na questão do reconhecimento da convenção, que foi juntada até para o próprio reclamante, a convenção de Contagem. A empresa é estabelecida em Contagem, é uma empresa de ônibus, é Turilés, e ele fazia várias viagens, dentre elas, sim, uma inclusive que teve um assalto, que foi com base nisso que o juiz entendeu que seria a convenção de Brumadinho. Mas Data Vênia, ali faz-se todo tipo de viagem, Belo Horizonte, Contagem, Belo Horizonte, Brumadinho, Belo Horizonte e outras cidades ali da região. Então, Data Vênia, como existe essa multiplicidade de locais de trabalho, prevalece, então, do local da cidade onde está estabelecida a empresa. Então, entende que, sim, deveria ter sido reconhecida a convenção assinada com o Sindicato de Contagem e que estabelece questão de compensação, essas coisas todas que foram objeto de pedido da empresa.
Então, entende que teria que ter dado provimento ao recurso sobre esse aspecto. Outro aspecto que eu lembro aqui é a questão, já insisti muito nisso aqui, é a questão desse tempo antes e tempo depois, principalmente no caso aqui, os minutos posteriores. O juiz entendeu que o pedido de 15 a 20 minutos para contagem de 100 a 20 reais, porque o resto do dinheiro vai sendo colocado no cofre. Fica faltando de 100 a 200 reais para ser contado. Ela achou excessivo 20 minutos, mas deu 10 minutos. Data vênia, se você tiver a menor nota, que é de R$2, você vai ter 100 notas para contar. 100 notas gastando 1 segundo, que é um absurdo, você vai gastar 100 segundos. 100 segundos é 1 minuto e pouquinho. Não chega nem perto de 10 minutos. E está dentro daqueles 5 minutos que são que a própria jurisprudência transformou em lei, que não entra dentro da contagem da jornada. Então, data vênia entende que não poderia ser mantido esses minutos. E, por fim, a questão dos danos morais em assaltos. E, inclusive, foi acrescentado um valor porque teria havido um assédio. Entende que não é o caso dessa aplicação de responsabilidade objetiva. Eu lembro que essa questão de assaltos e problemas com usuários, inclusive queima de ônibus, violência urbana, a empresa também passa por isso e, infelizmente, ela não tem como evitar. Lembro que a empresa não é concessionária do transporte público e não da segurança pública. Então, entendo que não pode permanecer também essa condenação em relação aos danos morais por assalto e se entendeu aumentado aí por um suposto assédio. Então, entendo que também deveria ser excluído essa condenação. Quanto ao recurso do reclamante, entendo que deveria ser mantida a sentença e negado provimento. Obrigado. Deixa a relatora. Eu só vou confirmar, o processo é o 10257. Então, nesse caso aqui... Eu troquei, então. Doutor. Porque tinha 2 e 1 que estava adiantado. Esse que era o 1032, não? Esse é o 10257, ele é mecânico, doutor. Aí a gente não está enfrentando essa questão do dano moral, nem dos 15 minutos... Não, mas é porque inverteu aqui, desculpa, é porque uma era às 8h32 eu fiz a... Eu fiquei até um pouco tensa aqui, fui olhando, olhei até a inicial. 2 minutinhos eu falar sobre esse outro, então, é rapidinho. Bem, faz uma síntese, então. Síntesezinha, porque eu troquei porque inverteu a ordem aqui, e eu estava correndo ali para vestir, não vi que tinha invertido essa ordem, desculpa. Esse basicamente entende que não pode, tem que ser mantida a decisão em relação ao não provimento, né, do pedido de adicional de insalubridade e periculosidade. Que o principal aqui seria isso. Em relação da empresa, a empresa entende que a questão da compensação prevista na convenção deveria ser deferida. Então, basicamente, seria isso, deferir essa compensação e, em relação ao do reclamante, como foi, inclusive, a proposta, não deferir o adicional de insalubridade e periculosidade. Obrigado. A matéria singela, a divergência? Quem vota está de acordo? Doutor Jales também? Também de acordo, doutor. Então, peraí, você que vota nesse. Não, é a doutora... A senhora. Não sou eu, é a doutora Maristela. Doutor Jales e a doutora Maristela. Desculpa, qual que é o número dele? 10257, o 4 da minha pauta. A senhora acompanhou. Não, mas eu fiz uma divergência, que eu não tinha lançado. Eu fico vencida em relação às convenções coletivas aplicáveis. Ele trabalhava em Brumadinho, não é isso, doutor? Não, esse é o próximo. Não. Esse é o outro. Esse é outro processo. É o 4 da pauta. Esse é mecânico. É que eu confundi. Tá. Esse é o próximo. Inclusive, é o outro que a senhora vai ser a relatora. A relatora. Esse é a doutora Maria Raquel. Eu o me 4 da confundi minha pauta. por ter trocado a ordem aqui. Peraí, só um minutinho. Tem uma anotação aqui. É Saritu, Wagner e Então, Saritu. nesse não tem a discussão, não, né? Não tem. Tá, então eu estou de acordo. A decisão é unânime.
Prevalece o voto anunciado, a decisão é unânime. Vamos ao próximo? Vamos liberar a doutora Maria Raquel, que ela tem compromisso lá às 9 horas na outra turma, né? Então, vamos apregoar o seguinte, doutora Maria Raquel. Vamos verificar aqui, doutora Maria Raquel, que tem divergência. O número 2... Oi. O número 2 tem uma divergência, que tem um lançamento aqui. A divergência do doutor Aqui, bom dia. Jales. Deixa eu testar aqui, porque tem hora que... A doutora Maristela lançou aqui, que acompanha a relatora, né? Então, nesse caso, número 2... Já. Tem advogado você pede a escrito. senha de novo. Não, agora consertou. Fiquem um pouquinho, só para a gente ver se não... Doutora Maristela, no número 2, eu estou verificando aqui, você acompanha a relatora, então o doutor já fica vencido no número 2. Eu fico vencido nesses pontos que eu anotei. Agora vamos no número 3, é município de Tuiutaba. Caso aqui também tem uma passada, mas a doutora Maristela disse que acompanha Estou acompanhando a relatora. Aqui eu fazia limitação ao valor do pedido. Aplicava o artigo 769 CLT e 15 CPC e o artigo 128 e 460 CPC. Vou ficar vencido nesse ponto. Número 4 foi julgado. Número 5. Também tem divergência. Divergência minha também, senhor presidente. Penhora de salários. Ver a anotação no voto. Deixa eu abrir o 5 aqui, que eu tenho a anotação. Também tem divergência nisso. Esse caso aqui, eu vou fazer só 2 ponderações. É uma conta conjunta. Existe, ele é professor, também recebe salário, mas existe há outros proventos ali. Ali ele recebe aluguel, ali ele faz aplicações financeiras, entra uma remuneração que a gente não consegue saber de onde. Então, é uma movimentação financeira muito grande, muito superior ao valor do salário. Apesar de ser um salário bom, a movimentação é até muito superior a esse salário. E, por ser conta conjunta, eu normalmente aplico do empenhorável, mas, sendo conta conjunta solidária, eu estou entendendo que, nesse caso, se fosse só a movimentação do salário dele, eu teria acolhido, mas não é. Recebeu 23 mil de salário, é isso? Senhor presidente, a minha divergência é o seguinte: a pessoa que teve os salários penhorados, nem sócio da empresa reclamada é. Ele é simplesmente casado com uma sócia da empresa. E a conta é conta salários. O TST já decidiu. Conta salário não pode ser penhorada nem parte, etc. E a previsão é do CPC. Então, eu lancei meus fundamentos aí, estou divergindo com base no OJ 153, 10DI 2. Doutora Maristela, terceira votante. Eu tinha até feito uma divergência que eu não tinha detido nesse detalhe que a conta tem outras aplicações e tal. Eu estava sugerindo penhorar o valor que superasse o mínimo necessário previsto pelo DIEESE, que é de 3.900, por aí. Mas com esse esclarecimento da senhora relatora, eu vou acompanhar. Quem? Aqui nós estamos penhorando salário de quem não é devedor. A gravidade da situação, nós estamos penhorando salário de quem não é devedor. Mistura conta salário com outros aqui, por exemplo, crédito de 23 mil de valor Não, líquido. esse é o Sebastião, salário ele não é dele. sócio, ele não é executado, não, a mulher dele é que é executada. Essa conta é conjunta. Pois é, mas o que tem acontecer a conta conjunta? Não tem prova que ela fez depósito nessa conta. O que tem nessa conta é o salário que ele recebe. Não, há depósitos de aluguel. Pois é, mas... ele recebe aluguéis nessa conta. Mas é dele que não é executado. Mas vocês então, estão Mas havendo a esposa divergência, dele doutor não Jales tem fica bem? vencido nesse ponto. Fico doutora vencido. Maristela acompanha a retiro minha relatora. Integralmente vencido. Isso. Esse é o número 5. Vamos agora para o número 6. Esse é o da justa causa. Acho que esse, a doutora Maristela acompanha o segundo votante nos danos morais. É isso, doutora isso. Maristela? Acompanho o segundo votante só nos danos morais e mantenho. Eu vou adequar esse voto, excelência. Aqui, senhor presidente, a reclamante tirou um atestado médico por depressão e foi assistir uma festa de casamento em Campos, no Rio de Janeiro. O meritíssimo juiz considerou, inclusive, que é ato de improbidade. Eu acho também. Justificar com doença uma viagem para assistir casamento em outra cidade, data máxima vênia. Eu mantinha a respeitável sentença pelos seus fundamentos.
Doutora Maristela, terceiro votante. Na justa causa, eu acompanho a senhora relatora. Eu acho que, ainda mais no casamento de família, mesmo a pessoa estando com depressão, ela acaba indo até de uma certa forma forçada, mas para prestigiar o casamento do parente. Mas a indenização por danos morais eu vou excluir. Acompanho o senhor revisor. Então, vai dar provimento parcial ao RO da reclamada, para excluir a indenização por dano moral. Morais, né? Vai prevalecer, então, esse voto médio. Vencida em parte a relatora e vencida em parte o doutor Jales. Isso. Nesses pontos. Que negava provimento ao recurso. Negava provimento. É negava? Acho que é negava. Não dava provimento ao RO da reclamada. Eu 6. Vamos agora para o número... Próxima divergência, número 9. Não vamos demorar. Os advogados 9 eu mantinha a aguardam só um respeitável momento. sentença, senhor presidente. Próximo aí. Doutor, eu só estou dando preferência à doutora Maria Raquel, mas eu tenho a impressão que 10 ou 15 minutos no máximo a gente encerra tudo dela, que aí a gente volta a chamá-los. Que ela tem sessão às 9 em outra turma. Para o número? Número 10? Número 9. 9? Ivanilson e Links. Eu faço uma demonstração aritmética aqui, que a jornada de 12 por 36 não excede 44 horas por semana. Matéria é aritmética. Mas a doutora Maristela apreciou, analisou e como vota? Esse é o 9, né? Estou abrindo aqui, senhor presidente. Estou com a relatora. Já fica vencido no ponto. Eu fico vencido com a aritmética. Agora o número 10. O 10 eu vou adequar, excelência, é a questão da hipoteca judiciária, que ambos votantes, segundo e terceiro, ambos desembargadores estão excluindo a hipoteca judiciária prevista na sentença. Então, vai mudar a conclusão do voto para acrescentar um item 3. Ah, sim. Então, a relatora fala adequação no ponto, fica vencida no ponto? Isso, na ou em hipoteca. campo? Mas fará adequação. Esse é o número 10. Vamos agora para a página... 10, 13. Número 13. São adiados. Adiados, né? 13 e 14 são adiados. Esse é o da responsabilidade objetiva, que eu estou achando que a doutora Maristela vai acompanhar a divergência. Isso, doutora Maristela? Porque eu estou reconhecendo a responsabilidade objetiva, o motorista de caminhão, né? Envolvido num acidente causado por terceiro. Aqui, eu vou ter que Aqui, senhor presidente, como ambas estão de acordo, eu vou ficar vencido, faço questão que conste que eu fico vencido, porque sobrestava o processo. Sobrestava o processo. E no mérito também. Sobrestar não cabe, porque o Supremo não determinou no caso. Ele determina conforme o item. Sim, mas eu vou ficar vencido porque eu sobrestava o processo. Então, eu faço questão que conste que eu fico vencido porque sobrestava o julgamento desse processo. Agora, quanto ao mérito, a doutora Maristela acompanha? Bom, pelo que a doutora Raquel fala aqui no voto, e eu dei uma olhada lá, a culpa foi exclusiva de terceira, doutora Raquel? É um acidente de estrada causado por um motorista terceiro. Estava até alcoolizado, não era? Foi esse caso? Foi, não foi? Deixa eu ver se é esse aqui. Estou abrindo a sentença aqui. Há casos que, às vezes, a pessoa está dirigindo com excesso de horas, com longa jornada, aí a pessoa costuma dar uma concausalidade. Mas quando a culpa é exclusiva só do terceiro, aí realmente exclui. Mas eu não voto nesse caso aqui, não. Ele causou uma freada... O terceiro causou uma freada intencional e causou o falecimento do autor, né, que carregava carga pesada. Essa exceção consta, inclusive, do Código Civil. Quando o acidente é causado por terceiro, a culpa exclusiva é de terceiro, nós não podemos responsabilizar o empregador por culpa exclusiva de terceiro. É matéria gráfica. Pelo outro. Tem uma questão de conexidade. Quando a atividade for conexa, o STJ criou uma tese. Se for conexa, a empresa responde e ela aciona regressivamente o terceiro. Há julgamentos nessa área de quando há uma conexidade pela ação, mas caso não estou pronunciando nada sobre Eu tenho entendido, nesses casos, quando a culpa é exclusiva da vítima, eu excluo. Mas, no caso, é exatamente porque é perigoso estar na estrada e ser vítima de terceiro
porque eu entendo que a responsabilidade, nesse caso, é objetivo. Doutora Raquel, o Supremo vai julgar isso, o inciso 28 do artigo 5º da Constituição, do artigo 7º da Constituição, fala o seguinte: o empregador responde por culpa. Então, pela Constituição, a norma, a lei ordinária não pode restringir o alcance da norma constitucional. Nós estamos fazendo a inversão do princípio de anarquia das normas jurídicas. Eu fico vencido aqui até o Supremo julgar. O dia que ele julgar, aí restabelece a legalidade e a constitucionalidade. Ou não, né? Garanto para Vossa Excelência, como todas as outras até agora. Olha, não perdi nenhum. Eu estou com essa novidade, doutor Sebastião, tudo a respeito da conexidade, há decisões da SDI, eu estou achando mais prudente eu debruçar mais sobre isso. Porque consta dos autos que o autor dirigiu uma carreta que transportava 2 estruturas de 9 toneladas e estava acompanhado de batedor. Só que o outro veículo bateu na traseira do veículo conduzido pelo autor. Mas com essa novidade que o doutor Sebastião trouxe acerca da conexidade, eu vou pesquisar essas decisões da SDI, do TST. Se Vossa Excelência quiser me acompanhar também, que a minha primeira, eu até já pedi para constar que eu vou ficar vencido, porque eu sobrestava o processo do julgamento supremo. Seria o caso sobrestar, porque se por acaso o Supremo, eventualmente, vamos supor, que o Supremo venha a dizer que pode responder por culpa, aí sim nós julgaríamos o processo. Eu acho que para as duas partes aqui seria melhor aguardar o julgamento do Supremo. Por isso que eu estou ficando vencido. Eu estou achando que eu vou acompanhar. Isso aí é o seguinte, o Supremo havia essa dúvida, porque, veja bem, o CPC determina que suspenda. Expresso. Aí ficou aquela dúvida, mas vamos suspender ou não? Aí o Pleno do Supremo reuniu, estabeleceu uma questão de ordem, até o número dela, dizendo o seguinte: olha, dada a singularidade da situação, vai decidir o relator os casos que suspendem e os casos que não suspendem. Então, dos diversos temas relevantes que estão acolhidos na votação virtual do Supremo, ele decidiu quais os que suspendem e quais que não suspendem. Esse não decidiu que suspende. Pode até vir a decidir o relator, que não tem prazo para decidir. Por enquanto, ele não decidiu. Então, se a gente for parar, vai parar muito o julgamento, por isso que ele não decidiu como tal. Por isso que eu acho que não cabe suspensão, porque expressamente não decidiu e a QO, questão de ordem, que o Pleno do Supremo resolveu, estabeleceu assim. Eu lembro que parece que nós recebemos aqui uma comunicação, pode ser porque a gente recebe muitas, eu posso estar enganado, mas parece que o relator é o ministro Luiz Fux, e parece, se eu não estou enganado, depois vou fazer uma pesquisa, parece que nesse caso ele mandou suspender o julgamento. Olha, esse é um caso que eu acompanho porque é do meu interesse, do meu livro direto. E nesse aqui não teve. Eu acho até que seria prudente suspender, mas iria parar processo no Brasil inteiro, em muitas situações. Então, em muitos casos suspendeu, em outros não. Tem até uma lista publicada dos casos que estão suspensos. No próprio site lá do TST. Não, o nosso site tem. E tem a lista. E esse não está suspenso. Não, ele não está. Minhas 2 assessoras não acharam. Uma não achou, eu procurei e não encontrei. Não tem, as 2 procuraram. Não tem sinal que não tem. Esse monitoreo toda semana. A senhora secretária também pesquisou. Eu vou pedir eu vou adiar para a próxima sessão. Vamos ao seguinte, então, o número 14. O número 14, Excelência, é um ED que nós adiamos na semana passada, que a doutora Maristela ia dar uma olhadinha, porque eu tô mantendo o ED a respeito, é o ED do SERPRO. Vou abrir ele aqui. Já tem, a doutora já colocou aqui. Eu estou acompanhando a relatora, eu acho que foram definidos apenas critérios para apuração das diferenças salariais decorrentes do desvio de função. Então está de acordo, né? Estou de acordo. Isso. Aqui o seguinte, esse aqui no recurso do reclamante eu negar provimento. É caso de servidor de empresa pública, inciso 13, artigo 37, que proíbe qualquer forma de alteração de remuneração sem previsão legal. Tem súmula do colégio TST no mesmo sentido. E no recurso da reclamada eu estou acompanhando a relatora. Mas é julgamento de ED, né? Mas ele vai ficar vencido. Está dando efeito modificativo. Porque está dando efeito modificativo. Ponto, então. Ok. Tem mais algum, doutora Maristela, para apreciar? Assim? Acho que não tem nada de... Eu acho que... Esse aí é o 14, é o 1106? É o 14. A partir daí não tem nada mais. Eu também não. Então, doutora Maria Raquel completa o julgamento dos seus processos, vai dar tempo de chegar às 9 horas solenemente na outra turma, e nós vamos retomar aqui o julgamento, fica liberado. Eu só tenho a agradecer, Excelência, a Vossa Excelência, aos demais desembargadores que acompanham essa turma, o Ministério Público, a secretária e, principalmente, a paciência dos advogados. Muito obrigada, doutores, e até a próxima confusão na pauta. Nós é que agradecemos a agradável presença de Vossa Excelência. Deixa você virar. Então tá. Vamos, então, retomar a ordem.
Vamos chamar os que estão aqui, depois a gente chama... eu vou chamar às 9h15, eu vou chamar a ligação pelo link, né? Mas vamos dar preferência ao pessoal que está aqui esperando. Por favor, pode apregoar? Paulo de Tarso, então, que já fica liberado. Então, na sessão da doutora Maristela, de 8h32, é inscrito o doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela recorrida reclamada Saritur. É aquele processo que já fez sustentação por equívoco? Aham, tá bom. Eu vou ler sim. Ah, sim. Então, basta fazer ratifica o que diz, recordando alguns pontos, né? Doutora Maristela, a conclusão agora, mas ele não ouviu a conclusão deste, né? Tá, ele não ouviu. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela primeira reclamada, mas estou dando parcial provimento para determinar a aplicação do índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança, TRD, até o dia 24 de março de 2015, sendo que a partir do dia 25 de março de 2015 a correção deve ser realizada pelo IPCAE. Mantenha o valor da condenação porque é compatível. Esse é Turilesse e Érica Aparecida, é isso? É. Saritur, não é isso? Ah, tá certo. Bom, então, são matérias recorrentes, senhor presidente. Estou com a palavra? Precipitei, não esperei o senhor me passar a palavra. não, sim. Esse aqui é Turilessa, é porque a gente está querendo. O Paulo de Tarso, Assistindo naqueles 3 pontos, Excelência, obrigado. Na questão da aplicação da convenção de contagem para fins de compensação e outras previsões ali, a questão dos 10 minutos posteriores para contar 100 a R$200, que data vênia é excessivo, e também a questão do danos morais por assaltos. Obrigado. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque na hora que ele estava sustentando, eu achei que não fosse meu. Senhor presidente, o doutor Paulo levantou uma questão aí de contagem dos valores. Eu vou dar mais uma debruçada, porque parece que o reclamante contava de R$800 a R$1.200 ao final da jornada. Não, é de 100 a 200. Então, eu vou pedir para adiar, já está sustentado, já houve sustentação. Aqui, doutora Maristela, Brumadinho pertence à região metropolitana de Belo Horizonte. Pois é, mas acontece, doutor Sebastião, que há um sindicato lá, Brumadinho, você está olhando a convenção coletiva do Empresa de Transporte de Passageiros Metropolitano, tudo bem, pertence à região. E sindicatos de trabalhadores rodoviários de Contagem. Só que lá tem o sindicato dos empregados, então teria que ser feito com essa sindicato das empresas de transporte de passageiros metropolitano e o sindicato dos trabalhadores de Brumadinho. Lá tem um sindicato que homologou a rescisão. Está pedindo de Contagem. Ele está pedindo a de Contagem. Em relação às empresas, tudo bem, sindicato das empresas. Só que foi firmada com os sindicatos trabalhadores de transporte rodoviário de Contagem. E tem o sindicato dos empregados em Brumadinho. Tá certo. Então, fica adiado para eu só estou... Ele levantou essa questão da contagia, eu vou debruçar e vou reanalisar e vem para a próxima sessão. O senhor já sustentou, né? Então, fica adiado para a próxima sessão. Próximo inscrito aqui, por favor. Ainda na sessão da doutora Maristela, inscrito o doutor, no 09 da pauta, inscrito o doutor Pedro Gustavo Sarmento Costa, pela recorrente reclamante. 09. Da pauta, doutora Maristela. Eu já tinha chamado ele no diário. Tem na pauta do... 10685. O da Prudential.
Então, doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelas partes, à exceção do pedido referente à multa prevista no artigo 467 e 477 da CLT, por ausência de interesse recursal. No mérito, estou dando parcial provimento ao AP da reclamada para excluir da condenação ao pagamento das diferenças salariais, decorrência da alegada redução salarial e as horas extras e reflexos. Ao AP da autora, estou dando provimento para acrescer a condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Estou mantendo o valor da condenação porque é compatível. Essa é a proposta de voto da eminente relatora. Passa a palavra ao advogado escrito para a sua sustentação. Bom dia a todos. Peço licença para cumprimentar essa egrégia turma na pessoa do eminente desembargador-presidente. No que tange ao vínculo de emprego, já existe nesse tribunal um consenso de que estão presentes todos os requisitos do vínculo. A autora trabalhava com pessoalidade, isso é previsto no próprio contrato. A autora sempre foi remunerada, inclusive, durante todo o período que lá trabalhou, recebeu uma parcela fixa que foi reduzida ao longo do tempo, mas durante todo o período ela recebeu essa parcela. O fato de ser remunerado durante todo o período demonstra habitualidade e a subordinação também se mostra presente em razão das medidas disciplinares, da agenda de atividade semanal do qual a autora tinha que preencher e entregar para o seu gerente aprovar, dentre outras medidas de fiscalização, a imposição de metas e até mesmo a imposição de medidas disciplinares que a autora estava sujeita no curso do seu contrato de trabalho. Isso, inclusive, também está previsto nesse pseudo-contrato de franquia, onde a ré, na cláusula 6ª, determina lá uma série de atividades que a autora obrigatoriamente tinha que cumprir, entre elas, inclusive, a entrega da agenda de atividade semanal. E a ausência dessa entrega, nos termos da cláusula 15.2 do referido contrato, poderia, inclusive, sujeitar a autora à dispensa. Isso tudo está no contrato imposto pela reclamada. Então, no que tange o vínculo, a reclamante espera que seja seguido o voto da eminente relatora. No que tange as horas extras, a autora se apega aqui à prova produzida nos autos. Primeiro, o contrato, como já dito aqui anteriormente, na cláusula 6.3, determina que a autora entregasse uma proposta de agenda de atividade semanal, a qual foi juntado um modelo nos autos que demonstra lá o horário de 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Não era a jornada que ela cumpria, mas era o horário que a reclamada disponibilizava para ela poder praticar as atividades. Se apega à prova oral. Nesse feito foi ouvida apenas uma testemunha que comprovou com robustez não só o controle da jornada de trabalho, mas como a própria jornada de trabalho. É o que se denota, que se extrai do depoimento da testemunha Alexandre. Por esses fatos, a autora insiste na manutenção da sentença no que tange às horas extras, pelos seus próprios fundamentos, inclusive. No que tange à redução salarial, a autora insiste também na manutenção da sentença, uma vez que restou comprovado que ela recebia uma parcela fixa, recebeu essa parcela no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês essa parcela começou a ser reduzida, sem nenhuma ligação às comissões, até porque se as comissões reduzissem, a parcela fixa também reduzia, se as comissões aumentassem, a parcela fixa também reduzia, e a reclamada diz que essa parcela era uma bolsa treinamento, mas se fosse pelo treinamento, a autora também foi treinada durante todo o período, conforme a prova dos autos. Então, nesse sentido, requer a manutenção da sentença e o provimento apenas para que seja aí incluída a multa do artigo 477, uma vez que restou comprovado também de forma documental que a reclamada não pagou as verbas no fim do contrato, isso inclusive já é simulado por esse egrégio tribunal, súmula 25, se eu não me engano. E com relação à súmula 467, a reclamante se apega ao entendimento do colento TST, no sentido que deve ser restituída em todo o dano, restituição integral do dano. É o que se espera, excelência. Muito obrigado. Pois é, relatora. Presidente, eu vou me ater só às questões levantadas na tribuna, horas extras, né? E as diferenças salariais.
que, em relação às horas extras, no primeiro julgamento que eu proferi envolvendo a Prudential, eu havia entendido que eram devidas às horas extras, fiquei vencida nessa turma. Mas, nesse caso aqui, eu achei a prova bastante frágil, porque a única testemunha ouvida, ela falou que a reclamante participava de reunião de 8 às 11h30, 12, quer dizer, 3 horas e meia, 4 horas, e depois, 1 hora, ela fazia 2 visitas, com duração aproximada de 1 hora. Então, eu entendo que, por essas próprias declarações, infere-se que não havia ultrapassagem da jornada legal. Por um outro lado, embora ela tenha afirmado que as reuniões durassem de 3 horas e meia a 4, porque começava às 8 e terminava às 11h30, meio-dia, a reclamante afirmou que participava de reuniões em 4 vezes por semana, com duração de 2 horas. Enquanto a reclamante afirma que havia um intervalo intrajornada de 1 hora nos sábados, a testemunha já afirma meia hora. Então, tratando-se de um processo em que o vínculo foi reconhecido judicialmente, tratando-se de trabalho externo, corretores de seguro, e, em vista dessas contradições que eu apontei aqui, eu estou excluindo as horas extras. Com relação à redução salarial, a previsão da garantia mínima para os vendedores é uma cláusula benéfica, e a sua redução ou supressão após garantido um certo patamar salarial não é prejudicial ao obreiro. Então, é como se fosse uma garantia mínima. Então, na medida em que ele fosse conquistando a sua carteira de clientes, essa garantia mínima, ou ela desaparecia, ou ela reduzia. Então, nos julgamentos anteriores que eu proferi, inclusive nessa turma, por unanimidade nesse ponto, eu estou entendendo que não houve redução salarial ilícita, e, por conta disso, eu estou excluindo da condenação essa diferença. Essa é o meu voto, senhor presidente. Pois não. Segundo votante, doutor Antônio Carlos. Inclusive, com relação às horas extras, foi modificado. Eu também estou de acordo. Eu acho que, se até então havia dúvida sobre o vínculo, era considerada como franqueada, não como empregada, o controle potencial era de menor intensidade. Então, não vislumbrei que tivesse uma submissão estrita a controle de jornada que justificasse deferimento da hora extra. Estou acompanhando a eminente relatora nessa versão do voto, e quanto ao restante, também. Então, eu proclamo que prevaleceu a unanimidade a conclusão de voto anunciada pela eminente relatora. O resultado fica proclamado. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Vamos ao próximo. Agora, passando para a sala do doutor Jales, no 11 da pauta, inscrito o doutor José Caldeira Brant Neto, pelo recorrente sindicato reclamado. Pauta. E doutor José Caldeira está se paramentando. Doutor eminente relator, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Uma ação processada pelo rito sumaríssimo. Minha proposta de voto é conhecer dos recursos ordinários dos reclamados, cumpridos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, eu estou ressalvando meu entendimento, que eu acolhi a prescrição, estou propondo negar provimento aos recursos, adotando as razões decididas da respeitada sentença recorrida, complementada pela decisão do desembarque de declaração, confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do inciso 4, parágrafo 1º, artigo 895 CLT. É a minha proposta, senhor presidente. Pois não. Doutor José Caldeira, com a palavra. Excelentíssimo senhor doutor desembargador-presidente, eminentes desembargadores e desembargadora, componente da secretaria de turma, nobre procurador, digna secretária. Excelências, trata-se de uma ação, aliás, são várias ações ajuizadas nos anos de 2005, 2006, em que o sindicato é substituto processual. Pela própria natureza da ação, o sindicato não anexa com a inicial rol de substituídos, mesmo porque não detém o conhecimento de todos os empregados que se encontram naquela situação. Na fase de execução de sentença de liquidação, o sindicato celebrou um acordo com a empresa, contemplando determinados substituídos, aqueles apurados pela perícia. Este reclamante, ora recorrido, não fez parte do acordo. Então, vem ele a juízo agora contra o sindicato e contra a empresa,
pedindo uma indenização, vejam, Vossa Excelência, uma indenização, vamos dizer, que o sindicato teria agido com negligência, imprudência ou imperícia, não incluindo o nome dele no rol de substituídos. Olha, Excelência, ele não é sócio da entidade sindical. Aliás, nós vivemos uma dicotomia. Nesse processo, Vossa Excelência apreciaram inúmeros outros processos aqui em que os trabalhadores não sócios da entidade pleitearam a devolução de uma doação feita em favor do sindicato aprovada em Assembleia. Qual o argumento? Eu não sou sócio do sindicato. Aqui, esse não é sócio do sindicato, mas quer que o sindicato o indenize do valor correspondente, teoricamente, ao que ele teria direito, porque o nome dele não foi incluído na relação de substituídos. Ora, Excelência, data máxima vênia, não há fundamento legal para esse pedido. Onde a obrigatoriedade do sindicato de incluir este, aquele ou aquele outro? Na execução é que se apura. Agora, vejam, Vossa Excelência, que a sentença na ação coletiva ela tem um efeito erga omnes em relação a todos os substituídos, todos os empregados que se encontram naquela situação. Se o reclamante, ora recorrido, se sente no direito, se sente beneficiário pela decisão proferida no processo, pode ele habilitar nos autos e promover a execução individualmente, através de advogado particular, não precisa ser através do sindicato. O que não se pode é impor ao sindicato uma obrigação não prevista em lei. O sindicato não agiu com negligência, nem imprudência, nem imperícia. Apurou-se na fase de liquidação quais os substituídos que faziam. Inclusive, foi realizada perícia para esse fim. E, em cima disso, celebrou-se um acordo de valores. Agora, no acordo, a quitação dada pelo sindicato foi pelo objeto da execução em relação aos substituídos elencados. Ora, se esse reclamante, se esse trabalhador, que não é sócio do sindicato, se sente prejudicado, e se ele entende que ele foi beneficiário da decisão da decisão proferida nos processos dos quais se celebrou o acordo, basta que ele inicie a execução do título. Aliás, o sindicato está fazendo isso em relação a vários outros que não foram incluídos e que posteriormente descobriu-se que eles, apesar de satisfazer os requisitos previstos na sentença coletiva, não foram relacionados no acordo judicial celebrado. Daí por que, Excelências? O sindicato fica, não é sócio, o sindicato não é obrigado nem saber que ele existe, propõe uma ação coletiva, apura na execução os substituídos, o nome dele ficou de fora, não se sabe a rigor se ele faria ou não jus aos benefícios decididos na sentença, mas vem ele nos autos e diz que o sindicato é o responsável, o sindicato e a empresa são responsáveis porque o nome dele não foi relacionado como substituído processual. Além, Excelência, da prejudicial de mérito, que eu deixei para falar por último, que parece-me que não houve consenso na turma, são ações de 2000. Esse trabalhador, ele poderia, em qualquer momento, ter procurado o sindicato. Quando ele ouviu notícia a respeito dessa ação, olha, eu queria saber se meu nome está aí. Não, só depois do pagamento do acordo é que ele acordou para a realidade e vem, então, a juízo o pedido. Na pior das hipóteses, Excelência, haveria flagrantemente a prescrição do seu direito. Daí porque, rogando vênia ao eminente relator quanto ao mérito propriamente dito da demanda, confia ao sindicato que haverá de ser conhecido e provido o seu apelo para excluir da condenação a indenização ao reclamante ora recorrido por falta de supedâneo legal que embase a condenação. Justiça. Pois não. Eminente relator? Senhor presidente, aqui eu estou afastando a prescrição porque o entendimento da turma é que, enquanto
está sendo promovido o processo e tramitando o processo, não existe prescrição. Então, por isso é que eu entendi que o entendimento que prevalece aqui é nesse sentido. Agora, quanto à responsabilidade do sindicato e da empresa, consta do item E da sentença. O sindicato agiu com culpa ao não apurar e colocar o nome do reclamante na listagem dos credores, visto que havia seu nome expresso, ao menos no processo 00746-2005-064-03009, com apuração do valor líquido de R$ 8.043,07, ou seja, o sindicato não poderia ter se omitido em reconhecer que o autor tinha um valor inequívoco a seu favor. Eu entendo aqui aquela velha máxima do direito romano, ius et obligat sunt correlata. Quem tem o direito tem também a obrigação. Se o sindicato representa os empregados, ele tem que representar todos. Então, no caso aqui, sendo ou não sócio, não há razão para discriminação. Eu entendo que o reclamante tem todo o direito de haver da reclamada ou do sindicato esses valores dos quais ele foi privado, como decidiu o meritíssimo juiz. Então, senhor presidente, essa é a minha proposta de voto. Senhor presidente, só matéria de fato. Pois não. O eminente desembargador relator, ele fala nisso, que o nome dele foi... De fato, na execução, o perito apurou em favor desse trabalhador um determinado montante. Vem a empresa e diz, olha, esse trabalhador, ele não presta trabalho em turno ininterrupto de revezamento. Por isso foi excluído da perícia. Onde a culpa do sindicato, excelências? Pois não. Feito registro, eminente relator, sobre esse ponto. Pois não, senhor presidente, exatamente isso. Se o sindicato estava lá para defender todos os trabalhadores, com mais razão o reclamante. Se havia essa indicação, cabia ao sindicato verificar essa situação. O perito apurou e não existe prova em sentido contrário. Por isso que eu acho que o meritíssimo juiz está correto. Segundo votante, desembargadora Maristela. Também, senhor presidente. Se o sindicato defende, como sempre defendeu, né, a substituição ampla, ele é obrigado a defender o direito de todos os integrantes da categoria, até porque ele recebe honorários, né, sobre o valor apurado para esses não associados ou não sócios. Em relação à prescrição, eu acho que ela nasce no momento da lesão, não é no momento do desligamento do reclamante. E esse substituído aqui, ele só teve ciência quando ele viu que ele não estava incluído nos cálculos. Então, por esse fundamento, eu estou acompanhando integralmente o voto do senhor relator. Antônio Carlos. De acordo com o voto do relator, senhor presidente. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão de voto do eminente relator de negar provimento a ambos os recursos. Bom dia, senhor. Bom dia. Próximo. Agora nós teremos sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia, no processo 21 da pauta do doutor Jales. Inscritos, presencial, doutora Janes Carolina Gonçalves dos Santos, e à distância, doutora Janes pelo recorrente, e à distância, doutora Vanessa Dias Lemos pelo recorrido. Então, é o processo Julimar e Bradesco, não é isso? Isso mesmo, senhor presidente. Então, está presente advogada de quem? Doutora Janes pelo recorrente. Em primeiro lugar, mas inicialmente vamos escolher proposta de voto eminente relator. Não, senhor presidente, inicialmente eu acuso o recebimento de memorial que foi lido com a necessária atenção e a minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a declaração de inépcia parcial da petição inicial, analisar e indeferir o pedido de diferença de horas extras pagas e manter a respeitável sentença quanto à improcedência da ação. Em resumo, estou confirmando a respeitável sentença. É a minha proposta, senhor. Eu consulto a doutora Vanessa, ouviu a proposta do relator? Sim, ouvi. Então, vamos passar para a sustentação. Inicialmente, fala a advogada que defende o reclamante. Recorrente, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente desta turma, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores, caros colegas advogados, bom dia a todos. Eu serei bastante breve em relação a este caso. Quanto às diferenças salariais, o juiz Oacó indeferiu o pedido ao argumento de que não havia política de plano de cargos e salários no reclamado. No entanto, o pedido foi embasado com uma norma interna de nome HRG6, HRDC, que é existente desde o Banco de Crédito Nacional, que foi adquirido pelo Banco Bradesco.
Essa política salarial do Banco BCN, ela foi reconhecida por algumas decisões da Justiça do Trabalho e também pela prova testemunhal, que comprova que há a existência dessa norma interna, que faz uma diferenciação de salários entre os funcionários. Portanto, como foi devidamente comprovada a existência dessa norma e como não se baseia em políticas de plano de cargos e salários, o recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar suas alegações e, portanto, requer que seja deferida as diferenças salariais e os demais reflexos nas outras verbas. Um outro ponto que eu vou abordar refere-se à conduta antissindical da reclamada, que não promoveu o reclamante em nenhum momento desde que ele foi admitido no banco. E foi observado da análise dos autos que essa promoção não ocorre pelo simples fato do recorrente ser dirigente sindical. As testemunhas que foram ouvidas demonstraram que o Banco Bradesco tem a política de não fazer a promoção de qualquer membro de sindicato que estejam atuando nos cargos de diretoria. Tanto é assim que uma outra funcionária que exerceu por mais de 25 anos a atividade de caixa, a partir do momento que foi para o sindicato exercer a dirigência do sindicato, também não foi promovida a partir dos anos 2000, quando ela adentrou ao sindicato para fazer parte deste órgão. Diante disso, demonstrado que o Banco Bradesco não realiza a promoção do recorrente somente pelo fato dele ser dirigente sindical, de modo a prejudicá-lo, criando uma desigualdade entre os funcionários, peço pelo provimento dos danos morais. É o que se requer. Pois não. Eu consulto a eminente advogado Estância e aguardo eventual divergente para sustentar ou se quer manifestar de uma vez? Não ouvi. Aguardaria, na hora do relator, se tiver voto divergente para sustentar ou gostaria de manifestar-se de uma vez? Não, já gostaria de me manifestar, Excelência. Pois não. Primeiramente, eu peço desculpas pela minha voz. As oscilações de temperatura dos últimos dias me tiraram um pouco, me deixaram um pouco na rouquidão. Cumprimento a todos em nome do desembargador presidente dessa turma. Aqui deve ser considerado apenas, senhores desembargadores, que o reclamante não trabalha em agência bancária, isso foi confessado por ele. Ele não trabalha em agência bancária desde 1990. Então, são quase 3 décadas que ele não pisa dentro de uma agência bancária. Então, tirando o fato de que o banco não tem plano de cargos e salários homologado no Ministério do Trabalho, é fato que ele não trabalhou para que pudesse ter qualquer promoção. Não existe merecimento, não existe produtividade, não existe nenhum fator que pudesse levar a uma promoção. Ele não tem direito nem mesmo a benefícios extraordinários que teria uma pessoa que trabalhasse dentro de uma agência bancária. Então, aqui, a meu ver, é muito simples, como o próprio relator já determinou em procedência, já confirmou em procedência, de que existe aqui até uma ausência de causa de pedir, né? Então, a inépcia, na verdade, existe sim, quanto à natureza salarial do tipo de mutação e pagamento de diferença de horas extras, tanto é que nem foi feito a sustentação sobre a natureza salarial do auxílio alimentação, e então tem até uma prescrição total aí, porque vem desde 1990, né, que ele não trabalha dentro de agência bancária. Quanto à gratificação semestral, que foi falado pela ilustre advogada da parte ex-adversa, o pagamento da verba foi substituída pela ajuda de custo especial de forma mensal, então não teve prejuízo, teve até um benefício para o trabalhador, então não há de se falar nisso. E a promoção, como já dito, não houve nenhum motivo para promover, já que o reclamante
já admitiu que não pisa em uma agência bancária, que não trabalha em uma agência bancária desde 1990. Então, ressalvados aqui os pedidos alternativos de sopesar a indenização, caso seja provido, IPCA, ITR, que já está muito bem fundamentado no recurso ordinário, gostaria que o voto do relator fosse mantido em sua integralidade com a manutenção da improcedência. Muito obrigada aos doutores. Então, vamos agora aos votos. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Começando desse ponto da dano moral e da conduta, alegada conduta antissindical, a situação aqui é exatamente isso. Eu até transcrevi aqui a parte da respeitável sentença. O meritíssimo juiz fala o seguinte: não obstante a testemunha obreira tenha afirmado em seu depoimento que o Banco Réu não realiza progressão de funcionários que estejam exercendo atividade sindical, tal fato não comprova as alegações da inicial, tendo em vista que o reclamante sequer desempenha as atividades para o qual fora contratado pela reclamada, desde que assumiu o cargo no sindicato e, portanto, não há como promover funcionário que não exerce diariamente suas atividades na empresa. O próprio autor assim informou no seu depoimento. Na verdade, o depoente assumiu o cargo no sindicato em 1990 ou 1991 e, desde então, comparece na agência todos os dias, mas para cuidar de assuntos sindicais. Então, a verdade é o seguinte, esse processo é de 2016, durante 26 anos o reclamante era caixa e ficou afastado para exercer atividade sindical. E todo o pedido dele é fundamentado nisso, que ele foi discriminado, etc, etc. Mas, na verdade, ele fez uma opção por ter uma vida sindical. Então, se ele não trabalhou no banco, como é que ele poderia ser promovido se o trabalho dele não podia ser cotejado, se ele não prestou serviço durante 26 anos? Por essa razão, senhor presidente, inclusive aqui em relação às diferenças salariais também, estou mantendo a respeitável sentença. No caso das diferenças salariais, também estou transcrevendo o depoimento a prova testemunhal não confirmou a existência da alegada política salarial, tendo a testemunha apresentada pelo obreiro no ID 16CB 84, página 2. Disse testemunho o seguinte: a depoente ouviu dizer que o BCN, Banco de Crédito Nacional, possuía plano de política salarial, mas os funcionários não tinham acesso a esse documento, nada mais. Quer dizer, ouviu dizer. Por essas razões, eu acho que a sentença do meritíssimo juiz deve ser mantida integralmente, como estou propondo, senhor presidente. Segunda votante, desembargadora Maristela. Apesar de o preposto ter negado a existência desse plano de cargo e salário, eu acho que houve a confissão presumida. Mas, de todo modo, eles juntaram um documento aqui e, nesse documento, não tem teto mínimo nem máximo para o caixa. É o documento HRG6, HRCD. E, também levando-se em conta que o reclamante está afastado do banco há mais de 20 anos, eu não vejo como haver promoção. Promoção de quem está fora, quem não trabalha, como que vai aferir o desempenho dele no banco? Então, eu estou acompanhando o senhor relator. Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. Pelas razões já expendidas pelos dois votantes que me antecederam, acompanho o voto do relator. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão de voto anunciada pelo eminente relator. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Vamos ao próximo. Prosseguindo na pausa, doutor Jales, no 25, inscrita a doutora Jéssica Moreira de Souza, pela recorrente reclamada. Esse é presencial, né? Obrigada, viu? Número 25, processo envolvendo Tombini e companhia, não é isso? Então, doutor Jales, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu acuso o recebimento de memorial, que foi lido com a devida atenção, e a minha proposta de voto conhecer de ambos os recursos ordinários e no mérito do provimento parcial apelo do reclamante para excluir da condenação os honorários advocatícios de sucumbência, do provimento parcial apelo da reclamada para autorizar a dedução do valor recebido perante a comissão de conciliação prévia e manter o valor arbitrário da condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta, senhor presidente. Essa é a proposta de voto do eminente relator. Passa a palavra a doutora Jéssica para a sua sustentação. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos, desejar um ótimo dia. Egrégia turma, a reclamada vem à tribuna pedir especial atenção a este caso, tendo em vista que foi a sentença prolatada, ela anulou uma conciliação prévia, conhecida como Concilia, que é uma comissão intersindical de conciliação prévia da cidade de Chapecó.
Essa concília, ela está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e existe a obrigatoriedade de participar, né, desta comissão de conciliação. Não quer dizer que o funcionário reclamante ele é obrigado a aceitar o acordo apresentado nesta conciliação. Inclusive, eu chamo a atenção de Vossas Excelências ao testemunho da testemunha do reclamante, que informou que não teve interesse em assinar o acordo na comissão e procurou seus direitos de outra forma. Gostaria de chamar a atenção também à cópia integral do processo da concília, que foi juntado nesses autos a partir das folhas 315, a qual mostra que o reclamante, por livre iniciativa, esteve presente, assistido de advogado, que foi indicado pelo sindicato, e, por livre e espontânea vontade, ajuizou uma demanda pedindo a rescisão indireta. Aproveitando o gancho do último voto em relação ao sindicato, a entidade sindical, ela sempre, durante toda a história, ela teve o papel de assegurar os direitos dos trabalhadores. Então, a concília foi, como ela está prevista na convenção coletiva, e ainda a própria advogada que assistiu o reclamante, ela foi indicada pelo sindicato, não há qualquer fundamento para que seja anulada o termo de conciliação. A própria advogada que assistiu o reclamante foi testemunha no processo, inclusive informou que a todo momento, antes, durante e após o procedimento, eles informaram ao reclamante sobre os efeitos dessa homologação. Inclusive, informou que o coordenador da própria comissão também estava disponível e explicou ao reclamante o que aconteceria caso fosse homologado o termo de conciliação. Houve, sim, um acordo entre as partes. Este acordo foi homologado por livre e espontânea vontade de todos, as partes ambas assistidas de advogado. O reclamante recebeu o acordo e somente 1 ano e 10 meses após esse acordo, o reclamante veio à Justiça reclamar vício no procedimento. Então, o que se pede é a reforma da sentença para afastar a nulidade desse termo de conciliação que ocorreu na concília em Chapecó. É o que se pede. Relator. Não, senhor presidente, normalmente essas conciliações perante a Comissão de Conciliação Prévia, inclusive por dispositivo legal, elas têm valor. Mas, nesse caso aqui, o meritíssimo juiz alinhavou as razões dele aqui, pelo qual ele não aceitou essa quitação geral. Eu transcrevi aqui um trecho da respeitável sentença. O convencimento desse juiz nesse aspecto é de que o obreiro foi mesmo ludibriado em sua boa-fé pela empresa ré, com a clara finalidade de condicionar o pagamento das verbas rescisórias a uma quitação geral e fraudulenta. O TRCT, que está no ID 4609B4F, aponta que o reclamante teria sido dispensado de forma imotivada em 18 de agosto de 2014. Observe ainda que o carimbo aposto no TRCT contém o seguinte conteúdo: rescisão de contrato zerado por força de acordo realizado na concília no dia tal nem tem a data, conforme processo. Não há dúvida de que a fabricação de um carimbo com essa finalidade é forte indicativo de que a reclamada utiliza-se da Comissão de Conciliação Prévia de modo costumeiro, com o intuito de imprimir validade aos acordos judiciais previamente preparados pela empresa. Não se pode deixar de notar a estranheza que causa o fato de que o reclamante tenha sido avisado da dispensa em 18 de agosto de 2014, como consta do termo rescisório, e já no próximo dia, 19 de 8 de 2014, havia audiência previamente agendada na Comissão Intersindical de Conciliação Prévia de Chapecó. Então, o meritíssimo juiz transcreve aqui os depoimentos. Eu também fiquei convencido nesse sentido, e a divergência que o meu provimento parcial é que o reclamante não nega que tenha recebido os R$10.000 ou R$11.000, não sei, do valor do acordo. Como ele não nega que tenha recebido esse valor, eu entendo que, tornado nulo o efeito, incide o velho brocardo, quod nullum est nullum effectum producit. Então, no caso aqui, se ele recebeu os R$10.000, agora esses R$10.000 têm que ser abatidos. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Eu voto, eminente relator. Colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Eu só tive um equívoco aqui na minha divergência, porque no acordo realmente realizado na concília, abrange horas extras e adicionais noturnos.
Acontece que esse acordo foi declarado nulo e não há como eu calcular o que é verbas rescisórias e o que é horas extras e reflexos. Então, eu estou ficando vencida com relação à dedução desse valor. Mas, de fato, ele recebeu R$10.000, a menos que a gente pudesse mandar calcular as verbas rescisórias e deduzir só o que sobrar. Mas não há certeza de que as verbas rescisórias não chegam a R$10.000. Está sendo deferido verba rescisória aqui? Não, porque lá no acordo ele recebeu R$10.000. No acordo ele abrange verbas rescisórias, fundo de garantia, horas extras e adicionais noturnos. Então, não abrange só horas extras. Uma vez anulado, está sendo deferido o quê? Eu tô negando a dedução. Entendi. Já teve um julgamento nessa turma, acho que foi da doutora Ângela, que também negou, e, na primeira instância, a doutora Daniela Torres também negou. Estou mantendo a sentença para não determinar a dedução. Eu acho aqui o seguinte, o reclamante pediu nessa ação tudo que ele podia. Então, tudo que ele recebeu também tem que ser compensado. A minha lógica aqui é nesse sentido. Porque o que ele pediu é o que ele acha que não recebeu. Ele podia ter pedido mais qualquer outra coisa. Mas eu acho que ele não pediu verba rescisória nessa Pois é, mas ele não pediu. Nessa inicial, ele não pediu. Ele não pediu porque não quis, mas podia ter pedido. Já que ele pedia nulidade do termo, ele tinha que pedir todos os valores. Por isso que eu acho que nesse ponto aqui é o caso de compensar essas verbas. Porque eu não posso declarar um ato jurídico nulo e dizer que o pagamento não tem valor. Aí, data máxima. Espera aí só um minutinho, que eu vou só confirmar na inicial aqui, doutor Jales. Saiu aqui do... Na sentença não foi deferido. Epa, não estou conseguindo. Me ajuda aí, Antônio. Vê se tem pedido na inicial de verbas. Estou abrindo aqui. Estou aqui, não estou conseguindo abrir. Itens de pedido. Requer que a reclamada seja condenada a pagamento de 3 dias de aviso prévio. Tem. De férias, 1 terço de férias. Não, isso é o período de projeção do aviso prévio. Acho que ele não pediu. Agora vai entrar. Ele pede diferenças, né? Diferenças de verbas decisórias. O que a gente poderia fazer é determinar a compensação após calculado o valor das verbas decisórias devidas. Porque no acordo fala, esse acordo abrange aviso prévio, férias, DCC, parará, multa de 40%, horas excepcionais noturnos. Eu não posso mandar deduzir tudo porque tem verba rescisória que ele não pediu. Ele pediu só reflexo. Doutora Maristela, como é que nós vamos declarar um ato jurídico nulo e dizer que ele produziu efeitos? Mas é isso, a proposta do ele voto é nulo quando ele dá a quitação geral para reclamar. Mas a proposta do voto é essa? Não, eu estou dizendo o seguinte, que a proposta ele é nulo e é nulo por completo. Agora, o valor que ele recebeu, ele tem que ser compensado. Pois é, mas eu não posso declarar nulo e falar, não, o que ele recebeu não tem valor. Olha, data máxima vem. Pois é, mas o que ele recebeu ali, ele recebeu férias, 13º, aviso prévio, fundo de garantia. Aí, doutora Marcela... E ele não pediu isso. Problema ele dele. Pediu só reflexo. Quando ele entrou com a reclamatória, quando ele declarou a nulidade do termo de quitação, ele teria que ter pedido todas as verbas que ele tivesse direito. Ele não tinha limitação nenhuma. Se ele pediu ou não pediu, aí é problema dele. Eu não posso entrar nisso. Eu digo o seguinte, o ato jurídico é nulo? Sim. Então, o ato jurídico fica sem efeito. Agora, a parte pagou R$10.000. Ele não nega, recebeu os R$10.000. Então, tem que mandar abater do crédito dele os R$10.000. Mas os R$10.000 tem as verbas decisórias. E ele não pede. Havendo divergência, o doutor Antônio vai desempatar. Pois é, senhor presidente. Eu compreendo a preocupação da eminente revisora, segunda votante, mas eu vou acompanhar o relator. Eu fico vencida contra a compensação, só isso? Pois não. Resolvido. Então, prevalece o voto do eminente relator de determinar a compensação dos R$10.000
Mas, quanto ao restante, vai prevalecer, aí é unânime, só no tema da compensação. Senhor presidente, eu queria fazer uma pequena observação com relação ao equivalente, porque a matéria me interessa, a matéria que nós estamos estudando, diz respeito ao equivalente jurisdicional ao concilia. E nós temos a nossa experiência aqui em Minas Gerais com relação aos equivalentes lá de patrocínio, capitaneado pelo doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. É interessante, sim, que haja esse tipo de iniciativa, e é preciso que haja esse tipo de iniciativa para desafogar o Poder Judiciário com relação ao número de demandas. Mas, neste caso especificamente, pelas razões enunciadas pelo relator, eu estou acompanhando o voto como proposto. Não, presidente, eu estou sugerindo até oficial ministério, porque a juíza, a doutora Daniela... Já foi indicado, parece. Né? Ah, já foi julgado na oficial ministério? Já foi indicado lá, isso. Ah, já? Expedição de ofício, pelo que eu estou lendo aqui. Foi mesmo, agora que eu estou lembrando. Então, prevalece a votação anunciada pelo relator, vencido tão somente em parte a segunda votante quanto à compensação que foi autorizada por maioria. O resultado fica proclamado. Obrigada. Vamos ao próximo. Prosseguindo na pausa, doutor Jales. No 23, inscrito doutor André Schmidt de Brito, pela recorrente reclamada. Jales, no número 23, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Processo 10.929, Geraldo Luiz dos Santos e Usina Monte Alegre Limitada. Minha proposta de voto: conhecer de ambos os recursos ordinários e adesivo e no mérito, dar provimento parcial ao apelo da reclamada para diminuir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000, dar provimento parcial ao apelo do reclamante para excluir da condenação os honorários advocatícios de responsabilidade de ambas as partes no processo, reduzido o valor optado da condenação para R$ 5.000 e as custas processuais para R$ 100 pela reclamada, que poderá pleitear a devolução de acesso na forma de instrução normativa 2/2009 da Secretaria de Tesouro Nacional, ser providenciado pela diretoria da Secretaria de Assuntos Orçamentários e Contábeis deste egrégio tribunal. É a minha proposta, senhor presidente. Doutor André Schmidt tem a palavra. Eminente desembargador presidente, ilustres desembargadores e juízes companheiros da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária. Na verdade, o que eu vou pedir aqui que seja elastecido esse provimento para julgar improcedente esse pedido de dano moral. O que aconteceu? O reclamante inicial, ele informa, ele foi admitido em 2005, no final de 2005, e informa que ele trabalhava na lavoura de cana e que, em meados de 2016, isso é inicial, o reclamante, em razão das condições de trabalho, começou a sentir dores no cotovelo e membros superiores a partir de meados de 2016. Na perícia, relato dele, as folhas 402, ele informa que relata ter iniciado dor no punho direito 8 meses após a admissão. Com o passar do tempo, a dor passou a cometer todo o membro superior. A inicial fala em dores nos cotovelos. O relato para a perícia, ele fala em dor no punho. Se a gente for ver a documentação dos autos, de fato, ele começou como cortando cana. 2 meses depois de admitido, tem um relatório às folhas 88, ele apresentou um problema no cotovelo, foi afastado, voltando, a safra tinha acabado, ele próprio afirma no depoimento pessoal que, na entre-safra, ele ficou, ele catou cana e aplicou herbicida até voltar à safra. Voltou à safra, trabalha 2 meses, agora sim, ele tem esse problema no punho, inicialmente no cotovelo, que parece que sarou, e depois aqui. O que chama atenção é que esse trabalhador ele tem 45 anos. E me chamou atenção, quando eu procurei na perícia, eu falei assim, eu quero ver a vida pregressa dele. A perícia só relata o seguinte: conforme o CTPS apresentado ao perito, o reclamante, em sua vida laboral, exerceu as seguintes funções: trabalhador rural, operador de bomba elétrica. A perícia se resumiu a isso. Eu fiquei curioso, porque não colocou tempo, não colocou empresa, mas nos autos, as folhas 88, tem um relatório médio da empresa, desse primeiro afastamento com 2 meses, em que tem a vida pregressa dele. Ele trabalhou do 16, ele tem 45 anos, 16 aos 28 anos, com corte de cana, 12 anos. Depois ele foi em Alagoas, Serviços Gerais, 8 anos, de 28 a 36. Depois ele trabalhou por 9 anos em Alagoas também como operador de bomba. E na empresa ele começou a ter dor, com 2 meses de trabalho no cotovelo, acabou a safra, foi para outras atividades, voltou à safra, dor no punho. Além disso, a perícia, se nós formos na perícia, ela fala de tendinite do membro superior, fala síndrome do mangatório rotador, isso ela afasta, ela não dá anexo,
E fala ainda de problema degenerativo na coluna. Agora, como que um trabalhador com 2 meses de empresa, uma dor no cotovelo, depois volta, 2 meses, dor no punho. Além disso, ele tem esse problema no manguito, que não deu nexo, e ainda tem o problema na coluna, que é degenerativo. O que me dá a entender aqui, pelo curtíssimo espaço de tempo, é que não pode atribuir culpa à empresa. A juíza foi pela responsabilidade objetiva. Ele está apto, a perícia considerou ele apto. Ele está apto à atividade dele, só durante esses afastamentos do INSS. O próprio INSS não deu nexo causal, afastou no código de doença comum. Então, o que me chama a atenção é isso, ele tem uma vida pregressa muito longa dessas atividades, a empresa ele praticamente não trabalhou nessa atividade de cor de cana. E o que é pior, tem um exame admissional que foi feito, aí se atribui a responsabilidade da empresa porque não constatou essa tendinite no braço no exame admissional. Ora, é evidente que se ele tivesse alguma coisa, o reclamante omitiu. Né? E tudo indica que sim, porque ele na inicial, ele fala que começou a ter problema no cotovelo ao receio. A partir de meados de 2016, ele foi admitido em 2015. Isso é inicial. E, na verdade, o relatório médio 88 fala que já em dezembro, ele alega que há 30 dias já tinha essa dor. Então, ele foi com 2 meses de trabalho. E a inicial ele procura esconder isso. E lá na perícia, no relato dele, ele também só fala em meados. Então, ele, o tempo inteiro querendo esconder essa dor no princípio do contrato. E esse indicativo, para mim, assim, com todo respeito à proposição de voto do relator, que já está reduzindo esse dano moral, eu entendi que teria que excluir totalmente. Então, com essas considerações que eu peço vênia, peço para excluir totalmente o dano moral, ou quando nada que seja mantida a redução. Pois não, eminente relator. Não, senhor presidente, o que o ilustre procurador relata da tribuna é exatamente o que aconteceu nesse processo. A prova nesse processo é nesse sentido. Entretanto, na perícia médica, o perito médico diz que há relação de causalidade e assegurou que existe essa relação de causalidade. Se lá no lugar onde foi feita a perícia, o advogado tivesse questionado, etc., nós poderíamos até chegar em outra conclusão. Mas aqui acabou prevalecendo essa conclusão da perícia, tanto que o meritíssimo juiz Acó acolheu. Ele, na verdade, ele trabalhou 2 ou 3 meses, alguma coisa assim. Então, o dano moral de R$10 mil, o caso aqui é aqueles casos de tendinite, que é curável com repouso e anti-inflamatório, eu achei muito exagerado, exatamente porque, apesar de ele ter manifestado a doença nesses 2 meses, ele já tinha trabalhado uma longa vida pregressa. Mas manifestou nessa empresa, o perito falou que tem relação de causalidade, então eu estou propondo aqui, achei exagerado essa responsabilização da empresa, estou propondo reduzir de R$10 mil para R$5 mil. É meu voto, senhor presidente. Maristela? Eu estou de acordo com a redução para R$5 mil e eu deferia também a indenização por danos materiais no período de afastamento. Fico vencido nesses 2 itens. Aliás, nesse item. Do reclamante. Doutor Antônio Carlos. Relator. Acompanha integralmente o relator. Então, vencido tão somente em parte, doutora Maristela, prevaleceu o voto anunciado pelo relator. Muito obrigado. Bom dia, excelência. Tem mais alguma? Mais nenhuma aqui. Vamos dar aquele intervalo habitual. Réu do reclamante. Não corre o risco de a gente terminar e não ter intervalo. Um bom risco. Intervalo intra-jornada, pós-jornada, não pode, né? Multada.